Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Michele e este aqui é mais um vídeo do canal da Prof. Mimi. E o assunto de hoje vai ser organização das ideias para a redação, gente, isso mesmo. Mas antes, eu tenho um convite para aqueles que ainda não estão inscritos no meu canal. Inscrevam-se, gente, não percam mais tempo. Acessem o meu canal e confiram todos os conteúdos disponíveis. Certinho? Venham comigo! Bom, galera, é unânime que quando um professor de redação entra na sala de aula e pergunta para os seus alunos qual é a maior dificuldade que eles têm na hora de começar, na hora de produzir uma redação, vocês podem ter certeza que pelo menos um aluno vai chegar e vai dar a seguinte resposta. Pois é, professora, eu li os textos motivadores, eu até entendi, professor, o que é para fazer, eu entendi os textos de apoio, mas sabe o que é, professora? Eu não consigo organizar as ideias na minha cabeça e passar para o papel, professora! Gente, essa é a maior dificuldade encontrada pelos estudantes hoje em dia. Organização de ideias, ou seja, se fazer entendido pelo outro. Ou ainda uma outra situação muito comum, né? O estudante baixa a cabeça, psicografa uma redação, entrega em poucos minutos, né? O corretor devolve a redação cheinho de trechos confusos, né? Trecho confuso, parágrafo confuso, redação totalmente confusa, ou seja, faltando coesão, faltando coerência, né? Faltando muita coerência entre a ligação, entre os parágrafos, entre essa união entre os parágrafos. E aí o estudante recebe de volta aquela redação e olha e diz assim, poxa, mas eu entendi tudo que tá ali, fui eu que escrevi, pode perguntar para mim. Gente, esse é o problema. Redação, produção textual, é se fazer entendido pelo outro, pelo leitor. Quando nós escrevemos, nós não escrevemos para a gente, e sim escrevemos para o outro, para o leitor. Então, o leitor é que precisa bater os olhos, ler e entender, compreender a mensagem que está sendo transmitida, certo? Então, esse é um dos grandes problemas encontrados hoje em dia e eu vou ajudar vocês a tentar, pelo menos, a organizar as ideias na hora de produzir um texto, certinho? Todo texto precisa ser claro, ter clareza, objetivo, objetividade na mensagem, ter coesão, né? União entre as partes internas, entre a ligação, né? Entre as palavras e coerência, gente, ou seja, ter uma progressão de ideias que esteja de acordo aí com a temática proposta, com o tema proposto, certo? Então, como que nós podemos organizar essas ideias dentro de um texto? Primeira coisa, sabe aquela folha de rascunho que vem nas provas de vestibulares, que vem na prova do Enem? Você deve utilizar, com certeza, tá? E mesmo que você não esteja fazendo alguma prova, você esteja fazendo alguma redação, você precisa criar o hábito de separar uma folha de rascunho, e sim, rascunhar, ou seja, você precisa aprender a criar um banco de ideias, para que assim você consiga utilizar, organizar todos estes pensamentos que estão ali minhocando na sua cabeça, te deixando confuso e fazendo com que você não consiga passar a mensagem para o papel, certo? Então, primeira coisa, você precisa pegar uma folha e separar em duas partes, como aqui no exemplo. Vamos pegar de exemplo uma proposta, tá? Um tema bem facinho, como por exemplo, os desafios da educação pública no Brasil. Pessoal, hashtag fica a dica aqui, ó. Primeira coisa, quando vocês olharem para o tema proposto, vocês precisam aprender a interpretar o tema proposto. Como assim, professor, interpretar o tema? Gente, olhem aqui o tema que eu propus. Os desafios da educação pública no Brasil. Nós já temos dentro do próprio tema o que nós precisamos desenvolver, os desafios, ó, desafios, gente, desafios da educação pública, ou seja, os problemas. Quais são os problemas que a educação pública brasileira enfrenta? Ou seja, nós já temos uma chave, nós já temos um norte descrito dentro
do próprio tema. Então, nós precisamos aprender, certo? Aprender a interpretar o que está sendo pedido e utilizar isso para o próprio proveito da redação, certo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esta folha de rascunho e vocês vão separar em problemas e soluções. Olha só, em se tratando de Enem ainda, em proposta de intervenção, nós precisamos ter aí, então, algumas possíveis soluções aplicáveis, certo? Então, acompanhem aqui comigo. Então, quais seriam os problemas enfrentados pela educação pública brasileira? Vamos listar, então. Então, vamos colocar ali, né? A desmotivação dos professores, salários defasados, parcelados, atrasados, né? Falta de infraestrutura, algumas escolas não possuem sequer laboratório de informática e muito menos acesso à internet, por exemplo. A questão da evasão escolar, ou seja, alunos que abandonam os estudos. Nós temos também a questão da falta de livros e de materiais didáticos adequados. Podemos citar também como um problema, né, para a educação pública brasileira, a falta de alimentação de qualidade, ou seja, a merenda oferecida às crianças e aos adolescentes. Então, aqui eu pontuei alguns dos problemas, certo? E quais seriam as possíveis soluções, né? Vamos pensar em algumas, então. Podemos pensar, então, num planejamento de recursos para o pagamento em dia dos docentes, no reajuste salarial. Podemos pensar, então, também numa parceria com grandes empresas para a melhoria da infraestrutura das escolas públicas. Podemos pensar, né, vamos aqui ter mais ideias, porque a primeira e segunda ideia sempre são mais fáceis. Depois, da terceira ideia em diante, nós precisamos ter criatividade, gente. Criatividade também vale nota. Então, vejam que essas duas primeiras ideias propostas aqui, elas acabam caindo no senso comum, ou seja, milhares de estudantes, né, poderiam escrever sobre essas duas possíveis soluções, caso estivéssemos falando aí numa prova de Enem, num vestibular. Mas depois da terceira ideia, da terceira solução em diante, nós precisamos nos valer da criatividade. Então, vamos pensar em mais algumas hipóteses de possíveis aí de soluções, certo? Nós podemos pensar no investimento na formação continuada dos professores, ou seja, qualificar essa mão de obra, qualificar os professores que estão na linha de frente. Podemos pensar também no investimento de cursos de capacitação para os jovens, né, para os estudantes que estão no ensino médio, como cursos técnicos, como cursos profissionalizantes, como cursos de idiomas. Podemos pensar ainda no incentivo ao esporte e às artes também, ou seja, nós precisamos ter outras possíveis ideias que venham a contribuir e que sejam ideias diferentes. Então, percebam que as duas primeiras ideias, elas acabam indo para o senso comum, enquanto que as outras ideias se valem da criatividade, ou seja, de novos horizontes, de novas possibilidades. Então, partindo destes problemas e destas soluções, vocês precisam visualizar todo este banco de ideias que foi criado, certo? Então, vocês vão ter a visualização do todo, de todos os problemas que vocês elencaram e das possíveis soluções. E então, selecionar, gente. Sim, eu disse selecionar. É inviável, é impossível, numa redação, vocês esgotarem um tema, tá? Isso é impossível, não tem como acontecer, certo? Então, vocês precisam selecionar quais os problemas vocês utilizarão, certo? E quais as possíveis soluções vocês pretendem colocar dentro da redação de vocês. Leve em consideração, a hashtag fica dica de novo, leve em consideração aquelas soluções que são menos, digamos assim, menos viáveis de outros alunos, de outros candidatos utilizarem também, certo? Criatividade também vale nota, criatividade também é avaliada, certo? Então,
Então, de posse de todas essas informações, fica muito mais fácil, através da visualização deste banco de ideias, vocês elencarem, selecionarem e priorizarem aquilo que será colocado dentro da redação. Isto chama-se organização de ideias, gente, certo? Então, vocês vão ter o todo daquilo que vocês pensaram e daquilo que vocês colocaram neste rascunho. E só então, a partir disso, é que vocês vão começar a montar a redação de vocês. Por que eu estou dizendo isso? Muitas pessoas acham, erroneamente, que a redação começa no momento que o aluno pega o lápis na mão e baixa a cabeça e começa a escrever enlouquecidamente. E não, isso está errado. O processo de escrita de uma redação, prestem atenção, começa no momento que o aluno lê os textos motivadores, os textos de apoio, interpreta, compreende, né, aquilo que está sendo proposto e começa então a organizar os seus pensamentos através aqui do banco de ideias, separando os problemas e as soluções, as possíveis soluções. Então, o processo de escrita, gente, começa muito antes, de fato, de começarmos a passar para o papel, certo? Então, levem isso em consideração. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de todos estes apontamentos de como vir a organizar os pensamentos de vocês para uma produção textual, certinho? Não se esqueçam de acessar o meu canal da Prof. Mimi. Um beijo para todos e até a próxima videoaula!